dia a todos, a paz do Senhor, aos irmãos, Cumprimentar também os irmãos, os amigos que estão nos ouvindo ali pelas mídias sociais. E mais um dia, seguindo as determinações nessa quarentena. E hoje nós estamos aqui iniciando pela escola dominical, onde nós vamos ter um estudo compartilhado com toda a igreja, com os irmãos que estão aqui presentes, dentro da imposição do governo, e também para as pessoas que estão em casa, que vão nos assistir. Nós vamos iniciar hoje com o pastor Israel, que vai estar trazendo a palavra para os irmãos. Hoje, logo mais à noite, também teremos o culto a partir das 7 horas, e quero contar com você que está em casa assistindo pela mídia, e para os irmãos que podem vir, quero contar com a sua presença aqui na igreja. Sem mais delongas, nós vamos estar passando já para a ministração da palavra, chamar o pastor Israel, que estará conosco compartilhando a palavra com os irmãos. Graça e paz a todos, e estamos aqui reunidos para compartilhar a palavra do Senhor. E você que está aí na sua casa, queria que você fechasse os seus olhos. Vamos ter uma palavra com o Senhor, de oração, para que Ele possa se revelar a você, e que Deus possa trazer um maná fresquinho nesta manhã para todos nós. Senhor Jesus, nós oramos e clamamos ao Senhor nesta manhã. Oh Deus, nos rendemos a Ti, porque o Senhor é um Deus de amor e de poder. Oh Deus, se revele a nós, em nome do Senhor Jesus. Eu queria estar falando aqui sobre a vida cristã e a visão da vida cristã. Toda pessoa que ela aceita Cristo, que ela crê no Senhor Jesus, ela tem uma visão ampla, uma visão que muda de uma forma totalmente diferente. A forma dele se vestir, a forma dele dele falar, ela é diferente. O cristão genuíno, ele fala diferente também. Então, se você for prestar atenção, quando Deus ele passa a viver na vida de um ser humano, tudo em volta dele começa a mudar. E eu coloquei alguns pontos aqui dentro da palavra do Senhor, para a gente poder mergulhar um pouco mais sobre isso, porque nós não estamos falando de usos e costumes, nós estamos falando sobre valores, sobre o que realmente para você, antigamente, você não dava tanto valor, e quando você conhece a Cristo, de repente coisas simples, você começa a ter um olhar para a vida de forma diferente. Você vê que a vida ela não é um pântano abandonado, vazio. Você vai perceber que o mundo ele tem um Deus que está controlando todas as coisas, em todos os lugares, e todas as pessoas estão sendo protegidas por Deus. Independente se a pessoa crê ou não em Deus, ainda existe sobre o mundo a proteção de Deus. A chuva que cai, ela cai sobre o justo e o injusto. O sol, a prosperidade que é brotada da terra, ela vem para todos. Então, com isso nós começamos a perceber o amor e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, você passa a perceber que nós temos um pastor, um único pastor que existe no mundo, um único Pai, que é Pai de todos e que está cuidando de todos, e está ali, presente. Por mais que você pense que o mundo está perdido, quando você começa a confiar em Deus, enxergar quem é Deus, a sua vida começa a ter uma outra cor, e tudo na sua vida começa agora a mudar.
Por quê? Porque você está vendo o cuidado de Deus com todas as pessoas. Então eu coloquei aqui algumas coisas importantes que nós precisamos mergulhar agora nessa manhã. A forma que Deus age em nossas vidas, Ele coloca algumas figuras na Bíblia. Jesus, Ele disse que é a porta, Jesus disse que é o rio, Jesus disse que é o caminho, Ele disse que Ele é a água da vida. Olha só esses elementos que Ele coloca, expressando quem Ele é, a forma que Ele age em nossas vidas. Então nós precisamos, a partir de agora, a ver essas figuras e entender como que elas funcionam. Por que Deus fala isso? Por exemplo, por que Ele fala que Ele é o caminho? Você parou para pensar se você já viu alguma estrada, algum caminho que sai, remove da terra e vai até os seus pés? Existe isso? Algum caminho que está voando e entrando na frente de alguém? Se Cristo é o caminho, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar nesse caminho, nós temos que seguir esse caminho. Então, quando Ele fala que Ele é o caminho, Ele está querendo dizer que nós temos que segui-lo, que nós temos que entrar e mergulhar nele e passar a segui-lo. Olha o outro elemento que Ele fala, que Ele é a porta. Eu posso usar o mesmo exemplo. Você já viu alguma porta se arrancar e colocar na sua frente para que você entre por essa porta? Então são coisas que nós temos que, quando Ele fala que Ele é o rio, por exemplo, nós temos que mergulhar, que Ele é a água da vida, então nós temos que ir até Ele para beber. Então nós precisamos passar, a partir de agora, a enxergar a maneira que Deus age no mundo, nas nossas vidas. Então isso é muito importante. Eu coloquei aqui como versículo-chave, base para as nossas vidas, eu coloquei Filipenses capítulo 4, versículo 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse conosco o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. O apóstolo Paulo, que era um homem experimentado, e ele já havia tido muitas experiências que ampliaram as suas visões. As visões de Paulo, ou o entendimento de Paulo, era de um homem que tinha caminhado, que já tinha mergulhado, que já tinha entrado na porta, que é Cristo. Cristo já tinha tirado as escamas dos seus olhos, e ele então começa a enxergar coisas que poucas pessoas conseguem enxergar. E eu queria que você agora permitisse Cristo, tirar as escamas dos seus olhos, e você abrir o seu coração nesta manhã para Deus, para que Deus possa entrar na sua vida, entende? Para que Deus possa te mostrar como que Ele é verdadeiramente. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será com você. Então nós temos que passar a ver o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está colocando 5 palavras aqui, que são 5 passos, que nós precisamos nessa manhã começar a ver esses 5 passos e entender aonde você está dentro desses 5 passos. Se você já deu algum desses passos na sua vida, ou se você só deu alguns desses passos e não completou a sua carreira. Então agora nessa manhã você vai ver juntamente comigo esses 5 passos. Então nós vamos ver aqui o primeiro passo, que é o aprender. Quando nós aprendemos, existe uma diferença de todos aqueles que aprendem, certo?
O acúmulo de informação, ele também é um aprendizado, ele é um tipo de aprendizado, mas o acúmulo de informação, ele é até prejudicial em algumas circunstâncias, porque ele vai provocar ociosidade, porque se você não pratica o que você aprende, logo você tende a esquecer, começa por aí, porque você aprende algo e quando você aplica aquilo ali começa a mudar a sua concepção. Por quê? Porque você aprendeu teoricamente. Quando você aplica aquilo, a sua criatividade é aguçada. Então você tem uma tendência de amplificar tudo aquilo que você aprendeu. O ser humano é algo incrível. O ser humano, ele aprende e a tendência dele é sempre amplificar e criar e amplificar tudo aquilo que ele aprende. O ser humano é muito rico. Então, preste atenção nisso. O que você aprende pode mudar o mundo. Eu sei que nós poderíamos colocar também as pessoas que aprendem a maldade, aprendem a fazer a maldade, ou aprendem a fazer instrumentos, por exemplo, a bomba, né? E ela pode causar destruição. Mas tudo que você aprende pode mudar o mundo. Então, o que nós precisamos hoje entender? Que a palavra do Senhor, ela é um livro vivo. Ele é um livro que pode entrar na sua vida e fazer com que o nascimento de Cristo, que um dia que você aceitou a Cristo, Cristo nasce no seu coração. Quando você conhece a palavra de Deus, esse Cristo começa agora a aparecer em poder, em manifestação. Por quê? Porque você sabe, através da palavra de Deus, o tamanho do amor que Deus tem e que está dentro de você. Você vai começar a compreender o tamanho do poder de Cristo, e que esse poder de Cristo está dentro de você. Você vai começar a entender isso através da palavra do Senhor. Então nós temos que começar a ver isso dentro da palavra do Senhor. Então o que eu tenho para aprender hoje? O que eu tenho que começar realmente a ser discipulado pela palavra de Deus? Porque não é só informações. Nós encontramos muitos estudiosos, pesquisadores, que usam a Bíblia como um instrumento, entende? Então ele vai ali, ele vasculha, né, todas as pontas e começam ali a basear até mesmo na história, né, do mundo inteiro. A Bíblia, ela é um livro incrível, ele é um registro de todas as coisas que aconteceram na história, e por causa disso a Bíblia, ela é pesquisada. Mas eles pegam na Bíblia como um livro comum, e isso diminui o efeito que a Bíblia tem em nossas vidas. Esses grandes estudiosos da Bíblia, eles têm a capacidade de conhecer só a letra, mas eles não conseguem entrar e receber o Espírito de Deus da Bíblia. Então nós já ouvimos aí vários testemunhos. Augusto Cury, por exemplo, que era um ateu, e ele começou ali a pesquisar, a descobrir as ações de Deus, talvez, quem sabe, até mesmo para descobrir algum erro e dizer que a Bíblia é uma ilusão, que é uma fantasia. E quando ele começou a descobrir, ele foi surpreendido, e porque o Espírito de Deus realmente conseguiu, né? E ele se entrega ao Senhor Jesus, literalmente, e então ele se apaixona por Cristo, e o resultado está aí, né? Um grande homem, e conseguiu aí escrever muitos livros sobre Cristo. E então nós temos que começar a ver o que realmente você precisa deixar a Bíblia te discipular, porque o discipulado da palavra de Deus é uma grande construção de nossas vidas. Você talvez que aceitou a Cristo talvez há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 1 ano,
Talvez você ainda não tenha nada construído que você consiga formar e falar: pastor, eu já consegui construir o primeiro quarto, eu já estou pelo menos na sala, eu já estou conseguindo ver algo que Deus fez realmente, literalmente. Tem pessoas que se detêm muito no nascimento de Cristo, né? Por causa até mesmo da mídia. Então eles conseguem ver a manjedoura, então eles estão ali no início de tudo. Mas eu quero te convidar hoje a deixar Cristo completar o que Ele começou na sua vida. Deus, Ele tem sim interesse de se revelar a você e terminar essa grande construção dentro de você, para que essa construção se termine ou concretize e termine essa obra, para que Ele possa morar na sua vida eternamente. Você precisa disso nessa manhã. Vamos para o segundo ponto aqui que eu coloquei, que é o receber. Você precisa entender que o aprender depende muito de todos nós, porque você tem que se esforçar para aprender, para estudar, mas o receber não. O receber aqui é uma parte que vem do crer em Deus. Quando você crê em Deus, Ele entrega algo para você. Ele vai agora passar a entregar para você algo, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Você recebeu algo de Deus, talvez você não viu, mas as coisas de Deus, elas não são feitas pelas vistas, pelo que você vê, mas é pelo Espírito de Deus. A base que inunda o nosso ser, no meio desse mundo de caos, ela não é visível, mas você consegue sentir, você consegue perceber, acordar de manhã e confiar que existe Deus, e que Deus está ali e ama você, está cuidando de você. Então esse é o segundo passo que nós estamos aqui aprendendo nessa manhã, que o receber, ele vem de Deus. Vamos ver algumas coisas aqui dentro da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Para quem é cristão, para quem participa do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, ouve isso todos os meses, em algumas outras denominações, todas as semanas, né? Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi, olha a palavrinha chave, porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, essa palavrinha receber, nós temos que extrair ela. Olha no versículo 12 aí, que diz assim: porque não recebi, olha de novo aqui, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o receber, ele é algo que vem de Deus, a partir do momento que você passa a entrar no caminho de Deus, a mergulhar no rio de Deus e a beber da água de Deus. Então aí você começa a receber, e esse receber aqui, nós temos que entender que ele é como se fosse, o apóstolo Paulo chegou a falar que ele tinha dores de parto. Como dores de parto? Por quê? Porque ele recebeu do Senhor e ele tinha agora que passar para o próximo. Ele recebeu as mensagens, as revelações de Deus, ele foi até o terceiro céu. Então, quando ele recebe tudo isso, o que ele quer fazer? Ele quer passar para as outras pessoas também o que ele havia recebido. Então ele sente aquelas dores, por quê? Porque ele via o mundo sofrendo, o mundo no meio de um embaraço do pecado, de uma tristeza sem fim, e o apóstolo Paulo com a solução, que é Cristo Jesus dentro dele. Aquele poder. Teve uma certa altura do ministério do apóstolo Paulo, que ele falou assim: olha, eu não vim com vocês com palavra de sabedoria. Por quê?
eu não queria ministrar para vocês aqui, o apóstolo Paulo falou, não palavras de sabedorias humanas, de ciência, de um estudo, mas eu quero ministrar para vocês o Evangelho vivo e verdadeiro. E o que é ter um Evangelho vivo e verdadeiro? É quando você consegue transmitir a realidade. A verdade, ela é ideia, ou seja, é a realidade. Então, quando você transmite o Evangelho, que você chega numa pessoa e fala, Jesus te ama. O que você está fazendo? Você está transmitindo para aquela pessoa a realidade de Deus, a realidade dos céus para a vida daquela pessoa. Então você tem que se preparar, porque quando Deus realmente abrir os seus olhos, você vai se engravidar das mensagens de Deus, da vida de Deus, das coisas que Deus tem para oferecer para o homem. E quando você descobrir isso, você nunca mais vai querer ser o mesmo. Você não vai querer se trancar, se fechar, você vai querer buscar as pessoas que estão aflitas, que estão necessitadas, que estão pobres de espírito, para que você possa enchê-las de Deus, enchê-las do poder de Deus, enchê-las da vida de Deus. Oh Deus, como é bom! Como é bom quando você descobre tudo isso. Olha o terceiro passo, o terceiro degrau, que fica mais fácil para você entender, que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo nesta manhã. Ele diz sobre o ouvir. Ouvir é algo muito sério, porque é uma das portas de entrada, para o nosso aprendizado, para enriquecer as nossas vidas. Tudo vem pelo ouvir, e o ouvir, aqui até mesmo tem um ditado popular que fala que o ser humano foi criado com 2 orelhas e uma boca, então ele tem que ouvir 2 vezes mais do que ele fala. É importante, você precisa hoje se dispor a ouvir. Às vezes isso é um exercício que exige de você. Nós, nesse mundo tão ativista, ou seja, nós somos muito ansiosos, queremos fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não temos tempo para parar e ouvir de Deus. E esse ouvir aqui é lógico, é ouvir de Deus. Você precisa ouvir para que você possa sintonizar no que realmente Deus tem para você. Você tem que tomar cuidado para você não descer disparado nos caminhos, nos becos da vida, ou da sua vida, ou das coisas que você quer fazer. Você quer tanto um sucesso, você quer tanto concluir a sua carreira profissional, que você está descendo nos becos da vida, desesperado, e perdeu a sintonia com Deus. E Deus está falando para você, não é isso que eu quero para você, e você não consegue ouvi-lo. E você perde a sintonia, desce disparado nas suas obrigações, nos seus compromissos, e esquece de ouvir o seu pai, o seu pastor verdadeiro. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você não ouve de Deus todos os dias, nós precisamos ouvir o Senhor. Todos os dias, o Senhor tem muito a falar para cada um de nós. E isso mostra quando você não ouve, você despreza o que Ele tem preparado para você. Todos nós sabemos a história daquele povo que caminhou no deserto todos os dias. Eles recebiam o maná. E então, quando você não ouve do Senhor o que Ele preparou para você, você está desprezando o que Deus preparou para você. Então, você tem que tomar esse cuidado. Aqui, o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, se você quiser acompanhar aí, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como que eu vou crer se eu não ouço? Entende?
Então, as pessoas que estão aí fora, o inimigo deu uma estratégia totalmente poderosa, que é ocupá-los, tanto na questão visível quanto na questão audível. Se eles estão ouvindo tudo que o mundo está aí de cabeça para baixo, o mundo está do avesso, e está ocupando os ouvidos de todos, o que vai acontecer? Se eles não ouvirem, eles não vão crer em Deus. Então é importante, você sabe o suficiente. O que você precisa agora é passar a ouvir de Deus. Nós já temos muitas notícias e informações sobre as desgraças desse mundo. Agora você precisa ouvir sobre a graça poderosa de Deus, como está escrito aqui, a poderosa graça de Deus que está preparada para mim e para você. Tudo bem, você ouviu o que pode te destruir. Tem um vírus que pode te destruir. A violência está aumentando e tudo mais. Mas você já ouviu o que pode te curar? Você já ouviu o que pode te salvar e levar para uma dimensão totalmente diferente que vai te trazer paz e realização da sua vida? Você já passou a ouvir isso? Beethoven era um apaixonado pela música, e em uma certa altura em sua carreira musical ele perde a audição, e aquilo talvez seria um grande impedimento para que ele pudesse desenvolver e compor as suas músicas, e ele não se rendeu diante disso. Ele mordia no seu piano, e com aquela vibração que passava pelos seus dentes, e ele começava a ouvir pelos dentes, pela vibração. Então ele tocava e compunha suas melodias, e que hoje nós descobrimos aí uma das melodias mais lindas, compostas por ele. Então nós temos que passar a ver isso, essa paixão pelo ouvir, essa paixão que vai fazer com que você continue a vencer, se você passar a ouvir de Deus. Olha a nossa quarta visão aqui, nosso quarto ponto, que é a visão que diz assim, você é o que você vê. Você é o que você vê. Às vezes nós encontramos famílias que são bem-sucedidas financeiramente, famílias que são de tradição, por exemplo, da medicina, o bisavô era um grande doutor e médico, aí o avô também era, e então o pai agora começa a transmitir para o filho. Então você para pensar que esse pai que veio aí de uma geração de médicos, aí ele chega no seu filhinho que nasceu e ele fala aqui, esse aqui vai ser um grande doutor. Olha, mas ele é um bebê. Mas o que ele está fazendo? Ele está vendo o filho dele, como ele viu o pai, como ele viu o avô dele. Ele está conseguindo enxergar o que realmente ele vai fazer com aquela criança quando ela crescer. Então assim é Deus nas nossas vidas. Quando ele olha lá do céu para as nossas vidas, o que ele enxerga em você? Ele não enxerga os seus pecados, as suas mazelas, sabe? Ele enxerga você, aquela pessoa que ele planejou para que você fosse. Ele planeja tudo do bom e do melhor para você. A questão é que você não quer, você não permite o operar de Deus em sua vida. Aí tudo muda, entende? Então a visão é tudo para nós. Nós temos que passar a enxergar nós mesmos. Você talvez não consegue detectar o que está acontecendo em você, porque você tem buscado muitas coisas, e talvez todas elas não tenham conseguido satisfazer você, preencher você.
Então você tem que começar a ver realmente o que está faltando em você. E eu quero aqui deixar algo muito rico, que é o que completa o homem. Atenção total sua a esse pensamento. O que completa o homem não está dentro dele. O que completa o homem não está dentro dele. Pelo contrário, Marcos capítulo 7, se você ler aquele capítulo, você vai encontrar as palavras de Jesus que diz que o que sai de dentro do homem é o que contamina o homem. Então o que completa o homem não está dentro dele, está fora. O que completa o homem está fora do homem, está nesse mundo. Veio para esse mundo, mas esse mundo não recebeu. Então eu quero te mostrar aqui que o que vai completar a sua vida é tudo aquilo que Deus enviou nesse mundo dentro de Cristo. Cristo Jesus é tudo que completa as nossas vidas. Ele veio para esse mundo, mas esse mundo que foi feito por Ele não o recebeu. Então o que está fora do homem, que é Cristo Jesus, é tudo aquilo que pode completar a vida do homem, e está fora, e Ele está aqui nesta manhã batendo na porta do seu coração, como está em Apocalipse capítulo 3, Ele está à porta, e está batendo. Então eu quero que você entenda isso. Todos nós nessa manhã estamos vendo, estamos começando a enxergar aqui o que Deus faz por amor a mim e a você. Essa visão ampla sobre a vida espiritual, ela primeiro tem que começar com o que está o seu estado da sua vida espiritual em Deus. Você precisa constatar como que está a sua vida espiritual. Você precisa enxergar isso agora. Eu queria mostrar aqui um ponto da vida de Abraão. Abraão não, na verdade de Moisés. Vamos passar primeiro por Moisés aqui, para seguir aqui o esboço que eu fiz aqui nesta manhã, que diz em Êxodo capítulo 17, versículos 11 a 13. E é uma história que todos nós conhecemos, né? O povo de Israel que saiu ali do Egito, que estava ali sendo guiado por Moisés e por Deus, né? Eles foram atacados. Aí depois vocês me falam quanto tempo tem aí. Eles foram atacados pelos amalequitas entre a cidade do Egito e Canaã. Então naquele caminho eles foram atacados pelos amalequitas. E Josué, que era ali, que estava na frente daquelas batalhas, o que acontece? Josué olhava para cima de um monte onde Moisés estava ali, era velho, né? A idade avançada. Moisés estava em cima de um monte. E quando Moisés estava com os braços erguidos, estava com os braços para cima, Josué via aquele braço, ouvia os braços de Moisés para cima. Josué animava, tinha força, tinha ousadia, então ele vencia os seus inimigos. Então nós temos que começar a ver nesta manhã e perguntar para você mesmo: o que você está vendo de Deus que está conseguindo motivar você, que está trazendo forças para você? Porque Moisés ali é o símbolo de Cristo. Josué, que estava na frente daquelas batalhas, via Moisés, e quando Moisés abaixava os braços, Josué desanimava, então ele perdia as batalhas. Mas quando ele olhava de novo que Moisés estava com os braços para cima, Josué se enchia de força, e então ele lutava de uma forma muito mais poderosa, e então vencia os seus inimigos. E aqui mostra para nós, nesta manhã, que o que você vê é o que te motiva, é o que te dá força,
é o que faz você vencer as suas batalhas. Então eu pergunto: o que você está vendo que está te derrotando ou está te levando à vitória? O que você está vendo? Peça ao Senhor para abrir os seus olhos nessa manhã. Se você está sendo derrotado em alguma área, é algo que você está vendo, que está com os braços abaixados e que está fazendo você desmotivar, e você está perdendo as suas batalhas. Passe agora a buscar no Senhor uma nova visão. Você precisa ver o Cristo com os braços abertos, que morreu ali na cruz do Calvário, e aquele Cristo com os braços abertos, eternamente com os braços abertos, é o único que é capaz de tirar força para você vencer. Então agora sim, nós podemos entrar sobre a vida de Abraão também, que vai mostrar para nós uma grande riqueza aqui nesta manhã. Gênesis capítulo 13, no versículo 14, tem um texto riquíssimo, que vai mostrar também Abraão, quando ele estava vendo, ele estava enxergando tudo em sua volta, que só trazia para ele decepções, que só trazia para ele desânimo. Nada que Abraão estava vendo em sua volta poderia trazer para ele fé, ou ele poderia estar motivado a lutar e vencer os seus desafios. Abraão, ali no texto de Gênesis capítulo 17, fala que ele tinha 99 anos, um homem já avançado na idade, mas ele recebeu as promessas de Deus. Ele tinha promessa a ser cumprido em sua vida, mas a questão é que o que ele estava vendo não conseguia transmitir para ele algo que poderia motivá-lo. Tudo que ele estava vendo era o inverso daquilo que Deus tinha prometido. E isso acontece comigo, com você, na caminhada da vida. Às vezes Deus promete para você algo que, quando você olha em volta de você, que você não vê recursos nenhum, que você não vê possibilidades nenhuma, que você não vê capacidade física, que você se acha menor do que aquilo que Deus prometeu. Talvez aqui Abraão estava sentindo isso, porque era um homem avançado de idade, que Deus tinha prometido para ele um filho, um herdeiro, e ele olhava para sua esposa avançada em idade. Então ali ele não via nenhuma possibilidade humana que poderia cumprir o que Deus tinha para ele. Então assim é nós aqui nesta manhã. Deus tem uma promessa muito maior para cada um de nós do que a nossa capacidade humana, o nosso entendimento humano simples desse mundo possa conseguir enxergar possibilidades de que essa promessa que Deus tem possa se cumprir. Então Abraão, ele não conseguia ver, então ele passou a partir de agora a realmente acreditar, mesmo vendo tudo que dizia ao contrário, mesmo quando tudo dizia não. Abraão passou a confiar, a esperar no Deus do impossível. Então, se você ler esse texto aí, você vai encontrar o seguinte: eles estavam morando em tenda, e ali Deus, sabendo de tudo isso, chama-o para fora, dizendo: levanta agora os teus olhos, Abraão, e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, sul e do oriente ao ocidente, e farei a tua semente como o pó da terra,
de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E diz mais: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a sua descendência. O que Deus estava fazendo com Abraão? É riquíssimo o que Deus estava fazendo com Abraão ali. Deus estava ampliando, alargando as fronteiras que limitava o entendimento, a visão de Abraão. Abraão, que estava enxergando tudo ao contrário, estava vendo as limitações, ele recebe agora do Senhor uma nova visão. O Senhor começa agora a ampliar, a alargar a visão de Abraão. E a partir daqui, Abraão começa a ser um novo homem. Ele começa a entender tudo diferente. Por isso que quando nós começamos essa palavra, nós começamos a dizer que quando uma pessoa comum recebe Cristo em sua vida, ele nunca mais passa a viver uma vida de uma maneira qualquer. Ele não vive uma vida simples. A vida dele é sempre amplificada. Ele tem uma vida diferenciada. Ele é um homem que sonha muito. Ele é um homem que tem uma palavra que edifica. A palavra do cristão, ela é diferente, mesmo que ele esteja no meio de circunstâncias difíceis. Dentro daquele homem tem fogo de Deus, tem uma chama que arde. Por quê? Porque o cristão verdadeiro é aquele que, mesmo que ele esteja no meio da cova dos leões, ele confia, espera em Deus, que tudo pode mudar. Então isso é ter uma visão verdadeira, avançada. E isso aí pode ser para você nessa manhã uma grande salvação para os seus problemas. Porque o que está faltando para você não é dinheiro. O que está faltando para você é você passar a crer, é você tirar os olhos dos seus problemas e passar a ver o que Deus tem para você. E se você nasceu um dia, que é óbvio isso, Deus colocou você nesse mundo. Deus, de um ser gigantesco, imenso, poderoso, Criador, Autor da vida, não iria colocar você nesse mundo por acaso. Se Ele colocou você aqui, Ele tem planos para você. Passe a partir de hoje, nessa manhã, a viver em busca desse propósito que Deus tem para você. É isso que o Senhor quer de você nessa manhã. Eu queria terminar aqui com o quinto e último passo, com a quinta e último degrau que nós precisamos galgar nesta manhã. E a lição aqui final que o apóstolo Paulo deixa para nós está em Mateus capítulo 7, versículo 26. Se você quiser acompanhar aí, que diz assim, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica ou cumpre, em algumas versões diferentes. Preste atenção nessa palavra-chave nesta manhã. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não praticam ou cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato ou um homem tolo. Então, nesta manhã, você que ouviu tudo que o Senhor tem preparado para você, e o que Ele tem preparado é o melhor dessa terra, é o que Ele tem preparado para você. Se você está ouvindo essa mensagem agora, entenda, se você não passar a confiar, a praticar essas palavras, o Senhor Jesus vai continuar te esperando, mas você vai ver que você está sendo insensato, que você está sofrendo, sabendo da resposta,
sabendo do caminho que Deus tem preparado para você, e você está seguindo outros caminhos que a vida e o mundo estão te oferecendo. Então passe agora a mudar, a converter os seus caminhos. Mude os seus caminhos, mude a sua visão, para onde você está olhando, para onde você está ouvindo, e passe a receber do Senhor. E agora você está entendendo que você tem que colocar isso em prática. Você precisa colocar isso em prática. Então eu quero terminar aqui a nossa última analogia. Preste bem atenção nisso. O Senhor Deus, se você estudar a vida de Noé, o Senhor Deus deu para aquele homem uma promessa, que iria chover copiosamente, a ponto de vir o dilúvio que ia inundar toda a terra. E Deus falou para ele que iria salvá-lo. Como? Com uma grande arca. Então Deus dá para ele não só a promessa, mas Deus deu o projeto. Deus deu o projeto. Se você ver ali, Deus vai dar as medidas exatas, essas madeiras, todos os itens necessários para construir aquela arca. O projeto que Deus deu para ele foi detalhado. Deus, que é o arquiteto, o engenheiro do universo, ele fez ali a engenharia, a composição daquele engenheiro, da engenharia daquela arca. E o que eu quero falar para você nesta manhã, que se Noé, que recebeu a promessa, recebeu o projeto, pega tudo isso agora e coloca debaixo do braço e começa a viver com esse projeto debaixo do braço. Então ele não põe isso em prática. Ele não começa agora a pegar esse projeto aqui, abrir, vasculhar. Mas peraí, qual que é a medida que eu tenho para terminar esse quarto que eu estou tentando vencer ele na minha vida? É a criação dos meus filhos. Eu não consigo me dar bem com meu filho, eu não consigo entender meu filho só me desobedece, então eu estou aqui tentando achar qual que é a maneira para construir esse quarto. Se você não vasculhar e começar a tirar as madeiras, abrir a porta do seu coração e deixar o Senhor agir na sua vida, e através de você vai ser um pastor do seu filho, você vai ser uma mãe totalmente virtuosa, que vai mudar a história da vida do seu filho. E então você vai começar a descobrir que o projeto que Deus te deu não é só para você colocar ele aberto na mesa da sua sala para enfeitar, que não é para você colocar só debaixo do braço e deitar e dormir. Não é só para isso. Nós temos que colocá-lo em prática e viver isso todos os dias das nossas vidas. Se Noé tivesse colocado esse projeto e as promessas de Deus guardado em um baú, talvez até de ouro, guardado, e nunca tivesse praticado, talvez a história da humanidade seria outra, porque ele e sua família toda teria perecido no meio daquele dilúvio. Então eu quero encerrar aqui dizendo para você nessa manhã, vamos começar agora a praticar. Como? Deixando Deus agir através e em nós. Então eu queria que todos agora colocassem de pé, e nós vamos orar ao Senhor para essa palavra que foi ministrada nessa manhã, e essa palavra que ela possa agora criar em você, achar em você os caminhos para que você possa abrir a sua vida, abrir o seu coração, e essa palavra possa entrar e encontrar em você uma terra boa, porque essa palavra é como semente, e essa semente vai ser agora plantada pelo próprio Deus dentro do seu coração, e essa semente vai agora crescer, se tornar uma árvore forte, e você vai passar a frutificar e abençoar a vida de outras pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, e eu queria que você orasse para o Senhor Jesus, para que tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é direito nosso, é nossa herança, possa
ser entregue nas suas mãos e você possa vê-lo, e você possa aceitar, e você possa receber a Cristo como o único e suficiente. É aquele que pode todas as coisas na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos trouxe, o Senhor que nos levou a ouvir essa palavra, e que esta manhã, Pai, seja uma manhã marcante, uma manhã que vai dividir o antes e o depois da minha vida, que tudo, ó Deus, que está em ruínas na minha vida, Pai, possa a partir de hoje, ó Deus, ser alcançado por Ti. Que o Senhor tome a direção, Senhor, desse projeto, dessa construção em minha vida. Que o Senhor seja o arquiteto, o construtor real em minha vida, e a minha vida seja construída por Ti. Oh Deus, e eu pare de tentar atrapalhar a Sua construção em minha vida, e que eu permita o Senhor terminar essa construção e habitar eternamente em minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor possa continuar falando em nossas vidas. Amém? Amém. Nós estaremos hoje, logo mais à noite, às 7 horas, iniciando, às 19 horas, iniciando o culto e também a live, né? Você que vai ficar em casa, às 7 horas, às 19 horas, pode estar conectando o que você vai estar vendo. E estaremos colocando isso também nas mídias sociais. Quem puder estar divulgando, anunciando, compartilhando, para que outras pessoas estejam participando. Então, se está terminado, fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, e dos que estão aqui e dos que estão em casa. Fique com Deus. Deus abençoe.